Olá pessoal, e aí, tudo bom? Estamos de volta aqui com o nosso segundo tempo, com a segunda aula sobre parada cardiorrespiratória. Vamos terminar os 10 passos da PCR que a gente estava aprendendo. Tranquilo? Então vem comigo. Bom, os objetivos da aula continuam os mesmos da aula passada. A gente foi até o 6º passo, a gente chegou até a checar o ritmo do paciente. Todo mundo está afiado aí com os ritmos chocáveis, não chocáveis, FVTV e a ESP e a sistolia, não é? Bom, como eu falei, o algoritmo agora ele vai sofrer uma bifurcação. Tranquilo? Então vamos lá. Relembrando aqui, eu já chequei a responsividade do meu paciente, ele está responsivo. Chamei a minha equipe, certo? Chequei o pulso, ele não tem pulso. Iniciei as compressões, extremamente importante, pessoal, compressões bem feitas, beleza? E aí, organizei minha equipe e analisei o ritmo. Quando eu analiso o ritmo, eles podem ser um FVTV, um ritmo chocável, ou os ritmos não chocáveis, a ESP e a sistolia, que são ritmos organizáveis, certo? Não há nenhuma alteração de ritmo cardíaco. Beleza? Pronto. Vamos começar pelo algoritmo dos ritmos chocáveis. Então, uma vez que eu identifiquei um ritmo chocável, uma FVTV, o que eu faço de imediato é chocar esse paciente, é prosseguir com a desfibrilação. E o que é e como ela funciona? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A desfibrilação nada mais é do que você dar um choque no coração. Você vai dar um choque para resetar e para que ele possa voltar com um ritmo de base organizado. Como é que a gente faz isso? É através do nosso desfibrilador, sempre importante, pessoal, para aquele que está dando plantão, quando você chegar em uma emergência, em uma UTI, conheça a ferramenta de trabalho que você tem, conheça o material para não passar aperto na hora que precisar. Beleza? Então, a gente vai segurar as pás e posicionar da forma que está aqui no desenho. Então, a gente vai colocar no ápice aqui embaixo e na base do coração. A gente coloca as duas pás para que elas possam dar a carga elétrica. Essa carga elétrica é depender do monitor, do desfibrilador monofásico é de 360 joules. No bifásico, que é a grande maioria hoje em dia, dos mais modernos, são desfibriladores bifásicos, há uma potência de 200 joules. Beleza? Posicionou, carregou 200 joules, o que você faz? Eu estou afastado do paciente, minha equipe está afastada do paciente, para evitar que esse choque seja passado por condução, as pessoas estão encostadas na cama. Então, todo mundo se afasta, aplicou o choque, desfibrilou o paciente. Imediatamente depois de desfibrilar o paciente, o que você faz? Reinicia de imediato a RCP. Você não vai checar o pulso agora, você não vai checar o ritmo agora. Por quê? Qual é o entendimento por trás disso? Quando você dá o choque, o coração ele fica atordoado, ele ainda não é capaz de fazer uma contração efetiva, mesmo que ele tenha retornado ao ritmo de base, ao ritmo organizado. Por isso que a gente faz mais um ciclo, certo? Por isso que a gente faz mais 2 minutos de RCP, certo? Mais 2 minutos, aquela mesma coisa, 5 vezes 32, para que dá a chance de compressão, e aí só depois, só ao fim de mais um ciclo de compressão, que a gente de novo vai olhar o ritmo. E a gente olha o ritmo, vê se ele é chocável ou não chocável. Se for chocável, de imediato, choca mais uma vez. Chocou mais uma vez, o que a gente faz? Mais uma vez, volta a RCP, e se vocês perceberam, isso fica um ciclo. Essa é a organização, a base, a sistematização do meu atendimento. Como é? Eu olho o ritmo, se for chocável, choco, retomo a compressão. 2 minutos, olho o ritmo, se for chocável, choco e retomo a compressão. É assim que a gente vai fazer sempre. Beleza? É simples. Só vamos conversar de algumas coisas que estão na periferia, algumas medidas adjuvantes para auxiliar esse retorno à circulação espontânea. O que mais eu posso fazer para esse paciente, uma vez que eu já estou dando choque e ele não está voltando? Eu já dei 2 choques nessa situação e o paciente ainda não voltou. Eu posso lançar mão de algumas drogas, alguns medicamentos que vão me auxiliar. E eu tenho a adrenalina, certo? Que tem uma função adrenérgica, beleza? E eu tenho uma amiodarona, que tem uma função anti-arrítmica. Eu posso usar essas 2 drogas para me ajudar. E como é que eu uso elas? A
A adrenalina, as duas são em intervalos de 3 a 5 minutos, mas a adrenalina, por ter mais evidência e por ser mais importante, você sempre inicia por ela. Então, após o segundo choque, eu estou nas compressões, meu paciente não voltou ainda, o que é que eu faço? Eu faço 1 miligrama de adrenalina. Tranquilo? Pronto. No próximo ciclo, então, chequei o ritmo, o paciente ainda está em ritmo chocável, choco, e no próximo ciclo, aí sim eu vou usar a amiodarona. Então a gente faz esse intervalo, um ciclo adrenalina, um ciclo amiodarona, um ciclo adrenalina, um ciclo amiodarona. Beleza? Chamar a atenção apenas que a amiodarona a gente só pode utilizar 2 vezes. Então depois disso, a gente segue apenas fazendo adrenalina em um ciclo sim, um ciclo não. Um detalhe prático, sempre que você fizer a infusão das drogas, tem que fazer esse flushzinho que a gente chama aqui. Nada mais é do que empurrar a droga. O coração não está se batendo direito, não há uma circulação muito efetiva. Então, para você empurrar a droga e fazer ela circular e chegar no coração, a gente faz o flush, eleva o braço, enfim. Essas medidas que estão aqui. Tranquilo, pessoal? Utilizei as drogas. Continuo o meu ciclo. O que é que pode acontecer agora? Eu vou continuar até alguma coisa sair disso. Então, checando o ritmo, se for chocável, chocar, reiniciando compressão, 2 minutos, enfim. Eu vou continuar assim até em algum momento eu olhar e perceber que há um ritmo organizado. Eu olhei, o meu ritmo está organizado. Por esse ritmo organizado, certo? O que é que a gente vai fazer? Tem 2 situações, isso pode representar 2 coisas. Pode representar que ele degenerou para uma AESP, ou então que ele está e voltou à circulação espontânea. E como é que eu vou saber essa diferença? Olhando o pulso. Se o pulso estiver ausente, apesar de um ritmo organizado, isso é uma AESP, é uma atividade elétrica sem pulso. E se o pulso estiver presente, o que é que eu tenho? Eu tenho que o meu paciente voltou à circulação, teve o retorno à circulação espontânea. Beleza? Pronto. Mas vamos supor aqui, para continuar a nossa conversa, que você checou o pulso, você checou o ritmo, estava organizado e estava sem pulso. O que é que a gente faz agora? Agora a gente vai abrir a página do nosso outro protocolo, o protocolo dos ritmos não chocáveis. Então você se deparou com um ritmo organizado e uma ausência de pulso em qualquer momento, seja na primeira vez que você checou o ritmo, ou seja, lá depois de já ter chocado algumas vezes, a gente abre esse outro algoritmo aqui dos ritmos organizáveis, o algoritmo dos ritmos não chocáveis. E como é que ele se organiza? É muito parecido, só que não tem o choque. Então, achou um ritmo organizado, primeira coisa que você vai fazer é checar o pulso, para você diferenciar se esse paciente voltou à circulação espontânea ou se ele está em AESP, assistolia. Beleza? A ausência de pulso inicia imediatamente as compressões. Como a gente não tem o choque, a gente começa de cara as compressões e vai logo para as medidas auxiliares. Como eu não tenho o choque, que era a melhor medida, a gente vai pela periferia. Então a gente lança a mão de imediato das drogas, certo? Só lembrando que aqui a gente não usa a amiodarona, a gente tem apenas a adrenalina, beleza? Fica fácil saber isso. Por quê? Porque a amiodarona é uma droga antiarrítmica e eu não tenho nenhum distúrbio de ritmo numa situação dessa. Então não tem por que eu fazer. Eu faço apenas a adrenalina. E começo a pensar nas possíveis causas dessa parada. Por que esse meu paciente parou? Certo? Se ele não tem nenhum distúrbio elétrico, o que mais pode estar acontecendo? E a gente entra com um mnemônico que a gente chama dos 5Hs e 5Ts. São as 10 causas, certo? As possíveis causas de parada em um paciente em ritmos não chocáveis. A gente usa esse mnemônico para gravar essa tabelinha que a gente tem aqui, que você vai ter que saber, você tem que saber identificar cada uma delas e saber como tratar, como manejar. E como é que eu vou saber? Simples, é baseado na história do paciente, na queixa dele. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está parado, e eu sei que a história dele é que era um paciente com insuficiência renal crônica, que fazia hemodiálise e faltou a sessão de hemodiálise na última semana. Isso me sugere, pelos distúrbios que a insuficiência renal causa, que meu paciente pode estar em uma acidose, pode estar também com uma hipercalemia, e eu sei que eu tenho que fazer bicarbonato, gluconato de cálcio, solução polarizante, enfim, todas essas medidas. Beleza? Se quiserem dar uma pausa para ler com calma aqui e fazer a associação entre a causa e o tratamento seria interessante. Junto aqui a gente tem a hipovolemia, o tratamento é simples, é fazer volume. A hipóxia, você entuba o paciente e dá oxigênio. Interessante chamar a atenção que quando a gente fala dos ritmos não chocáveis, nessa outra parte do protocolo,
aquilo que eu falei da via aérea não ser uma prioridade fica um pouco menos enfático. Então, a via aérea ela se torna sim uma prioridade nesse momento. Por quê? Porque uma das possíveis causas é a hipóxia. Então aqui eu vou lançar a mão o quê? De uma intubação mais precoce, assim que o paciente parou, já no primeiro ciclo, vamos tentar garantir uma via aérea a esse paciente, seja pela intubação ou um dispositivo de via aérea supraglótica. Tranquilo? As outras causas, o distúrbio do potássio, extremamente importante, seja a hipo ou a hipercalemia, cursam com paradas cardiorrespiratórias. E os T's que eu trago, as toxinas, trombose cardíaca, que nada mais é do que um infarto, IAM, o tamponamento, por tensão pulmonar, eu me refiro a um pneumotórax hipertensivo, um choque obstrutivo, certo? E o TEP, beleza? Bom, o que pode acontecer agora? Eu já falei dos ritmos, do que fazer nos ritmos chocáveis, dos ritmos não chocáveis. E eu vou fazendo ciclos nisso aqui. Então, isso aqui vai se mantendo eternamente, até ter um fim, até ter um desfecho, que podem ser dois, certo? Pode ser eu achar o pulso do paciente, eu achei o pulso, e aí? O que isso quer dizer? Parabéns, se o paciente tem pulso, o paciente está com retorno à circulação espontânea. Você trouxe ele de volta à vida. Muito bem, mas o seu trabalho ainda não acabou. A gente tem mais algumas medidas a fazer. Como eu disse, a parada começa desde a identificação e vai até depois do retorno à circulação espontânea. Por quê? Porque agora você vai ter os cuidados pós-parada. Eu vou basicamente reavaliar esse meu paciente de cima a baixo. Eu vou ver o que causou essa parada e como ele está agora. A gente tem uma frasezinha que a gente diz assim, o paciente tem pulso. Então, quem tem pulso tem pressão, quem tem pressão tem coração, quem tem coração tem pulmão, e quem tem pulmão tem cabeção. Uma brincadeira besta para te lembrar. Ele tem pulso. E a pressão, como é que tá? Como é que tá a hemodinâmica desse paciente agora? Será que é interessante eu fazer volume para garantir uma perfusão tecidual? Será que é interessante eu iniciar drogas vasoativas para esse paciente? A resposta você só vai ter adequando e sabendo as peculiaridades do seu paciente. Sempre fazer um ECG 12 derivações depois que o paciente volta, para a gente registrar o ritmo de base dele, como ele ficou. A gente pode também aqui identificar algumas alterações isquêmicas. Será que foi um infarto que esse paciente teve? Se sim, vale a pena mandar para uma angioplastia de emergência e revascularizar esse coração? Quando eu falo em pulmão, eu quero garantir um suporte ventilatório e saber, e aí, quanto é que está a saturação dele? Vamos auscultar esse paciente, como é que está? Ele está com crepe, está com gesto, enfim. E o suporte neurológico, ele vai garantir, ele teve nível de consciência, ele voltou acordado, ele continua em coma, certo? Isso também me ajuda a saber para onde eu vou. E o último item que eu trago aqui é a hipotermia, certo? Hipotermia terapêutica é um item bem debatido, o protocolo do ACLS ele traz isso, várias pessoas criticam, que ele indica para o paciente que teve o retorno à circulação espontânea e não teve nível de consciência, ou seja, ele continuou comatoso, está indicado você fazer a hipotermia para ele. Claro que isso é uma coisa que não é simples, existe todo um protocolo que faz o quanto você vai abaixar de temperatura, em que velocidade, e exige um treinamento, por isso que eu não vou nem entrar muito aqui. Beleza, pessoal? Pronto. Sim, e o que eu não posso esquecer também, o paciente que parou, ele está grave. Então, por favor, né, vamos solicitar uma vaga de UTI para esse paciente. Tranquilo? Pessoal, vamos treinar um pouco aqui. A gente falou os 10 passos, é isso que eu quero ver de vocês aqui. Trago um casinho bem simples. Paciente de sexo masculino, 54 anos, estava internado há 6 horas em investigação de dispneia e sudorese, certo? Início agudo. Apresentou uma piora importante com um rebaixamento no nível de consciência. E aí? Qual vai ser a sua primeira conduta para esse paciente? Bom, tenho certeza que ninguém teve dúvida, não é? Aqui o que é que eu vou fazer, basicamente? Aqui eu vou retomar, vou iniciar os meus 10 passos, certo? Do começo. E qual é o meu primeiro passo que eu dou para esse paciente? Checar a responsividade. Me disseram que meu paciente está rebaixado, eu vou lá, eu estimulo tátil verbal, senhor, o senhor está bem? E checo a responsividade, beleza? Segundo passo, o que é que eu faço? Chamo a equipe, chamo por ajuda, chamo o carrinho de parada. Terceiro passo, checo o pulso. Sem pulso, o que é que eu faço? Quarto passo, inicio as compressões. Compressões de alta qualidade, todas aquelas características que vocês já sabem, beleza? Depois das compressões, chegou a minha equipe, eu vou organizar a minha parada, vou ser o líder e depois, como sexto passo, eu vou fazer o quê? Olhar o ritmo de parada, qual é o ritmo desse paciente, e a gente olhou e veio esse ritmo aqui. E aí, qual é esse ritmo? Tenho certeza que você sabe.
Exatamente. Como a gente sabe, esse aqui é um ataque cardíaco ventricular, certo? A gente vê o ritmo, certo? Que tem uma certa organização, tem uma certa periodicidade. Esse é um ataque cardíaco ventricular sem pulso, é um ritmo chocável, não é? Então é por isso que depois de identificar o ritmo, a gente vai chocar esse paciente. E aí volta aquele ciclo que a gente já conhece, choca o paciente, imediatamente retoma as compressões, certo? 2 minutos de compressão, checa de novo, se assim estiver mantendo em ritmo chocável, choca pela segunda vez, retoma as compressões de imediato e agora vamos lançar a mão das drogas e seguir tudo que a gente já conversou. Não é, pessoal? Bom, esses são os nossos 10 passos, memorizem eles na ponta da língua, porque tendo isso aqui, você nunca vai errar, você não tem como passar aperto em uma situação de parada cardiorrespiratória. Tranquilo? Eu quero dar só um bônus aqui para a gente terminar, certo? Um dilema ético muito importante, ainda mais para quem está na prática, no dia a dia, é quando parar uma RCP, quando parar uma reanimação. Primeiro, deixar claro que nem todo paciente tem indicação de reanimar, certo? Se é aquele paciente que chega para você agudo da emergência, beleza, vamos reanimar. Agora, se não é, se é um paciente que já está lá internado há muito tempo, em cuidados paliativos, obviamente que a gente não tem suporte terapêutico a esse paciente, a gente não tem por que reanimar. Tranquilo? Mas as causas clássicas que a gente traz de interromper uma RCP, basicamente são essas. É o retorno à circulação espontânea, a exaustão da equipe, você pode parar se todo mundo estiver lá 20, 25 minutos tentando, certo? E, mais do que tudo, são a degeneração do ritmo. Ritmos em assistolia são ritmos mais difíceis de retornar. Se você fica numa RCP que dure meia hora, mas o ritmo continua em fibrilação ou taquicardia, esse é um paciente que vale a pena continuar. Beleza? Bom, pessoal, foi isso. Terminamos aqui as nossas 2 aulas de parada cardiorrespiratória. Tenho certeza que todo mundo está afiado. Tranquilo? Um abraço, até a próxima.